Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para você que está assistindo no gravado, hoje é dia 27 de novembro de 2023, às 9 horas da noite, pelo menos no meu celular. E estamos ao vivo para mais uma aula de crochê para iniciante, aula número 6, aqui no perfil do Bazar Horizonte. E para quem não me conhece, eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê, e aqui hoje mais uma live círculo. Tudo bom? Facilita? Boa noite, bem-vinda. Galera, já está chegando. Guarda um minutinho porque eu também vou entrar na live para tentar acompanhar os comentários de vocês. Então, aguenta aí. Galera, já está chegando. Áudio e vídeo, ok. Se der problema com o meu microfone, por favor, sinalizem. Eu vou deixar o áudio aberto aqui para eu ficar de olho, mas por favor, sinalizem. Boa noite, Glória, bem-vinda. Gente, vamos lá. Boa noite, Sônia. Já vou falar para vocês, começando essa aula, já deixem as dúvidas de vocês. Essa é a sexta aula, então já tivemos 5 aulas. Então, se você tem dúvida, comenta, porque essa é a nossa penúltima aula. A última, então, semana que vem, onde nós vamos confeccionar uma peça juntos. O tema de hoje eu deixei por último, porque eu acho que é um tema que muitos têm dúvidas, não entendem, não sabem muito bem como que funciona. Então hoje nós vamos falar sobre TEX. O TEX, o TEX, que raio que é esse TEX? O que a gente faz com essa informação? Meu Deus do céu, socorro, né, desse modelo. Boa noite, Bia Arte em Coro, Girlene, muito boa noite, Evanilde, obrigada pela presença, meninas, sejam bem-vindas. Oi, Fer, tudo bom? Hoje eu tô vendo a Fer aí. Meninas, eu falei para a Fer que vocês ficaram doida nessa revista aqui na aula passada. Quem ficou doida, comenta aí. Eu falei para a Fer, Fer, ficaram doidas com a revista. Comentem aí. Bom, semana passada nós falamos sobre aumento, diminuição, utilizando a agulha, e ler gráficos, e falamos sobre múltiplos. E antes de eu entrar no TEX, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre os múltiplos, dar mais uma pegada nessa parte, para que não fique dúvidas. Boa noite, Solange. Bom, gente, para vocês calcularem, então, o múltiplo de qualquer peça, vocês têm que olhar o que está pedindo ali no ponto fantasia. O que é que está pedindo naquele ponto fantasia? Quantos pontos vocês precisam para fazer um padrão? Pense que o padrão, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. O que é o padrão? Vou ver aqui na revista mesmo para pegar para vocês, ó. Perfeito, aqui, ó. Padrão é isso aqui. Esse é um bloco de padrão, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Então, quantos pontos na base precisamos para formar esse padrão? Então, a contar desse ponto baixo até o outro aqui. Nesse caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. São 6 pontos, na verdade, porque essa cruz aqui, ela já entra nesse padrão. Então, são 6 pontos. Então, quando vocês quiserem fazer uma peça com qualquer fio, pode substituir qualquer fio, não tem problema, mas vocês querem aumentar, adaptar, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar lá e falar assim, ó, em centímetros, vamos supor, eu quero em centímetros o tamanho X. Vocês vão fazer o cordão de correntinhas naquele centímetro. Vão contar quantas correntinhas tem. E essa quantidade de correntinhas vocês vão dividir pelo número de múltiplos, pelos números, né? Pela quantidade de pontos que você precisa ter para formar um padrão aqui. E aí, vocês vão olhar lá, a conta pode dar exata, não pode dar número quebrado, então tem que dar número inteiro. Pode até ser ímpar, pode ser par, eu acho que isso não interfere muito, mas vocês precisam ali, para vocês terem ideia, que vai dar 10 blocos, por exemplo, 15 blocos, por exemplo, a depender da quantidade que você tem. Então, pode ser que você tenha que colocar uma quantidade um pouquinho a mais de correntinhas ou uma quantidade um pouquinho menor. Se atentem que às vezes a gente vê lá uma receita falando assim, faça múltiplos de 6 mais 2.
Vocês vão fazer aquela quantidade gigantesca lá do tamanho que vocês querem e ao final dessa conta vão adicionar mais 2. Márcia, vi você aí, Márcia, chegou cedo hoje. Começando agora, cedo, cedo, cedo. Bom, sobre os múltiplos, gente, a forma mais fácil que eu achei de encontrar a explicação, assim, de conseguir explicar, porque eu lá também não sou professora de matemática, é explicando dessa forma para vocês. É divisão, às vezes vocês vão precisar colocar ponto para dar a quantidade de pontos ou vão tirar correntinhas aí. Caso vocês tenham dúvidas, perguntem, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário para a gente já passar para o TEX ou TX. Não. Então vamos lá. TEX. Nós usamos erroneamente, eu vou explicar o porquê erroneamente, mas nós usamos erroneamente a informação de TEX. A gente usa como referência para espessura do fio. Tá errado? Não. Mas é o termo correto? Não. O TEX não é isso, gente. O TEX é outra coisa, é uma informação da indústria têxtil. E eu baixei aqui nas minhas pesquisas, que eu vou até mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não entendi foi nada. Vou procurar porque eu achei um PDF sobre TEX, que é incrível. Não é bem um PDF, é mais um exercício uma aula, né? Olha isso aqui, que está espelhado, mas está escrito aqui coeficiente de torção. Aqui tem cálculo da torção dos fios, cálculo do título do fio, ângulo de torção e aqui uns exercícios. Eu vou ler aqui rapidamente o exercício número 1. Calcule a torção a ser aplicada em um fio para malharia de 20 tecs. Salva essa informação. 20 tecs. Coeficiente de torção igual a 2,5 a 3 multiplicado por 958. O que isso significa? Eu não faço ideia, porque eu não estudei isso. Eu não fiz essa aula na escola, né? Aliás, deveria ter, que seria muito interessante. Mas eu vou ler aqui para vocês. Eu tive que fazer uma colinha, porque eu me perco muito. Vou comentando, vou falando, vou dando alguns comentários assim. Então, eu escrevi aqui um textinho para eu seguir com vocês, tá bem? Então, vou pôr um óculos, porque a dona moça tá com enxaqueca desde sexta. Mas vamos embora. O que é TEX? O TEX é o termo utilizado pelas indústrias têxteis para a unidade de medida que nos indica o peso do fio. Não é do novelo, é do fio. A cada 1000 metros, ou seja, isso é um padrão, tá? Cada fio tem um TEX correspondente à sua espessura e você pode utilizar essa titulação para escolher o fio ideal para o seu projeto, o projeto que você deseja trabalhar. Nós já vamos chegar aí, vamos por partes. Então, o que isso significa, né? O termo utilizado pelas indústrias têxteis para a unidade de medida que nos indica o peso do fio, que a gente tem nos rótulos o peso do novelo, mas o TEX se refere ao peso do fio. Nós usamos essa informação para dizer assim, né? Quanto menor o TEX, mais fino é o fio, e quanto maior, mais grosso é o fio. Está errada essa informação? Não. Mas não é isso que o TEX, né? Não é essa informação que o TEX quer trazer. A gente usa essa informação e eu acho maravilhoso porque a gente consegue, através disso, substituir fios. Às vezes a gente quer fazer uma peça, não tem na cor que a gente quer, ou não tem o fio que a gente quer, então a gente consegue fazer aí algumas substituições ali, mas substituições que sejam pontuais, tá bem? Continuando aqui, porque eu tenho que ler, né? Continuando aqui. Calma, gente. Então, assim, é claro que essas informações, elas servem apenas como referência para que você possa fazer substituições, caso não encontre o fio ou as cores que deseja, que eu acabei de falar. Tô lendo o que eu acabei de falar. Maravilha. Mas atenção sempre à composição e torção, pois ela está ligada ao cálculo do TEX, que é aquele cálculo que eu mostrei ali, que eu falei para vocês que tem para fazer.
Então, assim, de acordo com a composição do fio, de acordo com a torção do fio, ele vai ter um peso. Então, essa torção e composição podem fazer a diferença. Por isso que ao substituir os fios, que a gente, né, fala para substituir, por exemplo, eu quero fazer eu vou falar detalhe, tá? Ou pode fazer também um amigurumi inteiro. Eu quero a espessura do amigurumi, do fio amigurumi, mas eu não tenho na cor, não achei na cor que eu queria, ou eu preciso fazer agora e eu não tenho como comprar, como sair agora para comprar, mas eu tenho do charme. Posso usar 2 fios de charme que vai dar o tex similar? Sim, dá para fazer essa substituição tranquilamente, se atentando que tanto o charme quanto o amigurumi, ambos têm a mesma composição, mas eles não têm a mesma torção. Então isso faz a diferença. Por isso que é bom a gente se atentar e fazer substituições pontuais, gente. Aquela substituição que às vezes alguém não vai identificar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A sogra da minha irmã, ela mora 2 ruas aqui para cima, né, da minha casa. E um dia ela estava fazendo um amigurumi e perguntou se eu tinha fio amigurumi preto. Eu falei que não tinha essa cor. E perguntei para que era, porque de repente eu tinha uma outra coisa que poderia ajudar. Aí ela falou, não, é porque eu tô fazendo uma zebrinha e eu precisava do fio preto. E aí eu falei pra ela, olha, eu não tenho o amigurumi preto, mas eu tenho fio jeans. Fio jeans tem aquele efeito, né, do jeans e tal. E aí ela pegou, ela levou e falou que deu super certo. Ela teve que fazer uma alteração ali com a agulha, ou seja, a agulha entra aí também. A gente quer fazer essa substituição. Ela pegou, trocou a agulha lá, eu não lembro se ela pôs a agulha maior ou menor, acho que foi menor. Mas não chegou a apertar, mas deu certo, ela conseguiu substituir. Então foi uma substituição pontual. Ela consegue fazer um amigurumi inteiro com fio jeans? Sim. Consegue fazer com fio de malha? Sim, a gente consegue. Então, mas são coisas pontuais, não tem como você, né, tá fazendo um amigurumi com o fio amigurumi e usar o fio de malha, não casa, tá bem? Então, sempre atenção nisso. E o mercerizado também entra no cálculo dessa composição. Então, tudo que compõe o fio, não só a matéria, né, a cor, os banhos que ele tem para dar brilho, para dar um efeito, a torção, tudo isso conta no peso do fio. Vamos lá. Se ficarem com dúvidas, perguntem. Então, como que é feito esse cálculo, tá? A gente tem que pensar, o que é até difícil a gente imaginar, né? 1000 metros de fio. Então, é legal a gente imaginar, pegar 1000 metros de fio, você corta e coloca numa balança. Cada fio, ele vai dar uma gramatura. Então, você vai pesar e ele vai te dar um cálculo, um tanto. Ele vai te dar ali uma medida. Essa medida é o tex. Então, explicando de forma mais clara para vocês entenderem, a quantidade de gramas que tiver nesse peso aí que vocês fizerem, é um teste que vocês podem, inclusive, até fazer na casa de vocês, mas lembrando que o cálculo é feito em 1000 metros, tá? A quantidade de gramas que tiver naqueles 1000 metros é a medida, é a unidade tex. É o que a gente calcula. É a relação entre o quanto de produto foi utilizado em 1000 metros para produzir aquela pesagem. Então, um exemplo bem fácil aqui para vocês. Vocês pegam aí 25 gramas de um fio, né? Vocês vão pesar aí um fio de uma composição X, uma torção X, qualquer coisa assim. Pesa. Quanto que ele deu? Deu 25 gramas, ele é um fio de tex de 25. Essa é a conta. Se você pesar um fio em 1000 metros e ele tem 150 de tex, ele tem 150 gramas. Tá? Então, essa é a questão do tex. Mas a gente usa, né, da seguinte forma. Fios diferenciados também tem essa alteração. Então, não necessariamente um fio de tex vai 800, por exemplo, vou dar aqui um tex 800, ele é grosso do que um tex de 500, do que um fio de tex 500. Então, isso pode alterar. Então, quando você for fazer substituições,
é importante você conhecer e ver todas as informações do rótulo. Então, se você está assistindo um tutorial e a pessoa falou assim, eu estou usando fio Charme, mas ela não te passou nenhuma informação do Charme ali na videoaula, tá tudo bem. Vai na internet, vai no Google, vai no site da Círculo, vai aqui no Bazar Horizonte e olha as informações do fio. Vocês vão encontrar essas informações lá. Oi, Ana, tudo bom? Vocês vão encontrar essas informações lá. Então, tem informação do tex, comprimento, né, a gramatura, a metragem do fio, tudo isso vai estar lá, inclusive foto em detalhe do fio, para que você consiga ver. A torção, mais ou menos ali ter a espessura, as fotos são incríveis, então a gente consegue ver até as penugem do acrílico ali, a gente consegue captar quando entra aí para pegar as informações. Então, a pessoa falou o Charme, você não tem o Charme, de repente você pode usar 2 Cleia 1000, 1 Anne, 2 Annes, então você consegue usar, tá? Lembrando que como a gente também usa como referência, é importante que a gente tenha em mente os projetos que a gente vai trabalhar. É isso aí. Então, aqui a parte do tex, a parte do cálculo, né, que é a parte mais chatinha do tex, para vocês entenderem, basicamente isso. Então, tex não é a espessura do fio. A gente usa como uma referência, a gente consegue colocar em uma ordem, você pegar o Cleia, eu tô sem o Cleia aqui, mas se você pegar o Cleia, o Queen, o Anne, o Charme e vir colocando em uma fileira, em um comparativo, repare que eu tô falando aqui de fios de algodão, acho que desses que eu falei, só o Queen é um pouquinho diferente, mas você consegue colocar numa crescente e averiguar ali essa questão do fio, né, do mais fino para o mais grosso. Mas não necessariamente. Minha gata quer sair, gente. Aguenta aí. Vai, Fê. Vai, só não me derruba nada. Aguenta aí, gente. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Pronto. Ela tá aqui, só sambando. E a janela tá fechada, ela quer ir pro quintal. Então, assim, não necessariamente nessa ordem, mas a gente pode usar como referência. E deve, até para comparativos, para substituições, como eu falei. Então, a pessoa fez lá com o fio Charme, ou vai fazer com amigurumi, olha lá o tex, e tenta substituir, mas pega a mesma composição, porque senão a espessura, ela pode mudar. Você pega um fio que tem o mesmo tex, mas ele não tem a mesma composição, ele pode ser mais fino ou mais grosso do que aquele que você está querendo substituir. Eu trouxe alguns fios aqui, o óculos, para a gente conversar. Então, deixa eu ver aqui. Ó, fio amigurumi, pelúcia, 100% poliéster, composição poliéster, o tex de 645,16 e ele é um novelo com 85 gramas e ele tem de metragem 131 metros. E o tex dele é de 645. Tecnicamente, ele deveria ser mais grosso pelo tex que o molê. Porque o molê é de 500 e esse aqui é mais grosso. Mas ele é mais grosso que o molê? Não. Ele não é o mais grosso que o molê. Chego a, assim, a dizer que é até um pouquinho mais fino. Mas ele, na composição dele, no toque dele, a proposta dele, ele traz um pouco mais de volume, coisa que o molê não tem. Então, essa é uma diferença que a gente observa. Então, assim, oi, Maura, boa noite, tudo bem? Então, assim, a gente consegue substituir esse daqui, ao invés de eu usar amigurumi pelúcia, eu vou usar o molê. O tex é o mesmo? Não. É similar? Tá ali, precisava pesar. Mas tá ali, né? Tá ali assim, será que dá para fazer? Será que não dá para fazer? Mas eu consigo fazer um amigurumi com um efeito diferenciado usando o molê. Tranquilamente. Eu não vou ter o mesmo efeito. Tá bem?
Eu tenho aqui o fio Queen número 5, de Tex 236. E eu tinha pegado um Anne, com licença, tá pra cá, joguei tudo lá. Um Anne, o Anne tem 295. O Tex do Anne é de 295, enquanto do Queen é de 236. Só que se eu pegar, vou tentar tirar aqui para vocês verem. Ó, 236 e 295 não são tão distantes assim, né? Eu acho que não vai dar para ver. Vamos ver se eu saio daquele foca. Não vai focar, eu teria que virar a câmera. Então talvez eu vire um pouquinho depois. Mas se você comparar o fio, esse aqui é o Queen. Esse aqui, tomar cuidado para não embolar. Ó. Esse aqui é o Anne. Olha a diferença. E não é tão grande a diferença. 236 ali para 2. Tô péssima para decorar. 295. Dá uma diferençazinha aí de 30. Mas olha a diferença, tá vendo? Bem mais fino. Né? E sendo que a composição do Queen, vamos verificar aqui, é 100% algodão, mas ele é um algodão egípcio, gasado e mercerizado. Então ele tem esse efeito de gasado e mercerizado. Então ele tem um tratamento. Isso interfere no peso do fio. Já o Anne, ele tem 100% algodão mercerizado, apenas isso. A torção, eu acho que a torção é parecida, é bem torcidinho os dois fios, eu acho que eles são bem parecidos. Então, você consegue substituir, você está fazendo uma peça com Anne, você vai usar o Queen, porque ambos são 100% algodão e tem um tex parecido, vai dar certo? Não, não vai dar certo, alguma coisa vai dar errado aí, tá? Como eu falei, o Charme. Vou pegar aqui, ó, o Charme tem um tex de 378, não tem uma torção, ele não é tão torcidinho, é uma torção leve, enquanto que o amigurumi normal, tem 492 de tex, um novelinho com 125 gramas, 100% algodão mercerizado. O Charme, 100% algodão mercerizado, e o tex de 378. Nesse caso aqui, o fio amigurumi tem um tex maior. Então, aqui esse aqui não tá aberto, mas se você pegar o Charme e o amigurumi, você vai ver, óbvio, que o amigurumi é bem mais grosso. Fora a tensão, né? A torção dele. O amigurumi brilho, ele tem 536 de tex, um novelo de 80 gramas com 149 metros. Então, tex de 536, enquanto que o fio amigurumi normal tem um tex de 492. Esse aqui é o brilho. E esse aqui é o normal. Para mim, o normal parece ser mais grosso, ter espessura mais grossa, do que o brilho. Para mim. Pouquinha coisa, mas é. Mas no tex, o amigurumi brilho é maior. Então, vocês entendem que sim, é possível substituir, mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bem? E aí, gente, o que vocês vão fazer, né? Com essas informações daqui para frente, como que vocês vão aplicar isso na vida de vocês e o que isso muda? Na verdade, isso não vai mudar muita coisa na vida de vocês, porque de fato vocês, né, não vão ficar olhando e falando assim, nossa, o peso do fio é esse, o peso do fio é aquele. Não, vocês podem continuar tranquilamente
usando as informações de TEX para fazer as substituições dos fios de vocês. Isso é tranquilo, vocês podem continuar fazendo isso, mas atenção nessa questão. A observação fica para a composição. O amigurumi brilho, por exemplo, vou ler aquele rapidinho, só para ter uma ideia, ele é 90... Vou pôr o óculos, gente. 98% algodão e 2% de fibra metalizada. Então, nesse caso, a fibra metalizada ali, esses 2%, tá pesando ali no resultado final, na gramatura do fio, né, do peso do fio. Então, pesquisem, olhem, vejam essas diferenças, pegam um novelo, colocam um do lado do outro quando for fazer substituições. Se você tiver na dúvida ou não for comprar pessoalmente, verifica bastante foto na internet, vê vídeo, presta atenção nas informações de medida, diâmetro que a pessoa está utilizando para fazer aquela peça. Todas essas informações são muito relevantes para vocês, vocês conseguem aprender bastante sobre essa questão de fios. E o fio, ele está justamente, né, ali atrelado ao que você vai fazer ao seu projeto. Então, você vai fazer peças mais delicadas, rendadas, leves, que não precisa de estrutura, fios mais finos. E aí a gente faz a jogada da agulha também, né? A gente pode pegar a agulha e usar uma agulha mais grossa para deixar o ponto mais solto, é uma dica legal, uma dica bacana também, que eu passei lá nas primeiras aulas, então vocês podem fazer isso. Outra coisa também, você precisa de peça estruturada, você precisa de uma peça mais estruturada, mais firme, vai para fios mais grossos, e a mesma coisa na agulha, se a sua agulha ali tá soltando muito o teu ponto, tá, né, não tá deixando estruturado do jeito que você quer, desce a numeração de agulha até que fique confortável e dê o resultado que você espera desse fio, tá certo? Do resultado do seu trabalho. Então sempre pense assim, no projeto que você quer, qual o resultado que você espera, para daí você passar, para daí você poder escolher o fio que vai te atender, vai trazer um resultado maior. Tem muita dúvida com relação à tensão de ponto, gente. Tensão de ponto apertada é treino, é soltar na mão, né? Falei isso na primeira, na segunda, acho que na terceira aula. É soltar a mão, deixar deslizar um pouquinho, é treino, né? Não é só a mágica de trocar agulha, é treino também, tá? Eu quero fazer um convite especial, porque essa aula é basicamente isso, é sobre TEX. Na semana que vem, a gente vai voltar com uma aula de peça, então eu vou trazer uma peça para vocês. Então, semana que vem teremos passo a passo, sim, tá? Teremos um passo a passo aqui para você que é iniciante, que está começando aí. Você vai fazer uma peça aqui, junto comigo, que eu vou trazer uma peça para vocês de passo a passo. Mas antes de hoje, deixa eu ver o que a Márcia falou aqui, verdade. Por isso é importante fazer as amostras para testar os fios. Exatamente, Márcia. É isso que eu sempre falo, gente. Testa. Eu aqui vivo testando. Eu quero fazer uma peça, eu vou testar. Então eu vou pegar, ficou legal, não ficou legal, vamos trocar o fio, vamos fazer com outro fio, vamos fazer com uma peça. Vocês estão entendendo? É teste. Não pensem que as professoras que estão ensinando, elas sentam bonitas, plenas e pega a agulha e a coisa funciona, a coisa sai, que a coisa acontece. Não é assim, a gente estuda, a gente calcula, a gente tira a medida, aí faz o cálculo se tem múltiplo, divide, se não tem, não sei o quê. A gente vai fazendo essas coisas também, gente, e a gente segue, entendeu? E muitas vezes, pelo menos isso aqui, eu vou falar por mim. Eu, muitas vezes, enquanto estou fazendo a peça, estou pensando em como que eu vou explicar aquela peça para vocês. Eu estou pensando que, nossa, esse ponto aqui é importante. Não, isso aqui eu não posso esquecer de explicar. Eu preparo a aula é preparada. Eu sentei aqui hoje para falar com vocês, está aqui a colinha, ó, tá, do que eu queria falar, para eu não perder o raciocínio. Então, assim, é sentar e fazer. Não deu certo? Faz de novo. Não tá dando certo? Vai fazer outra coisa. Faz outra peça que seja, mas vai fazer outra coisa porque ela volta e ela dá certo e ela acontece. Então, isso acontece com nós que estamos aqui desse lado, então com vocês é normal que aconteça. É normal que aconteça com todos nós.
E aí hoje eu queria falar com vocês o seguinte, eu vou abrir o espaço aqui para quem quiser entrar ao vivo, aqui comigo, para trocar uma ideia. Eu não sei se minha live vai travar, eu não sei se trava todas essas coisas aqui, porque eu não faço live compartilhada, mas hoje conversei com o pessoal do Bazar Horizonte, eles autorizaram que você que está assistindo aí, se quiser entrar ao vivo aqui, pode entrar, falar, fazer perguntas, falar o que você acha, o que você acha da técnica que você faz, o que você está aprendendo, qual a sua dificuldade. Então, se você quiser, levanta a mão aqui para mim, nos comentários, que daí eu chamo vocês aqui. Espera aí que tem um... A Sandra Vital, não sei nem se ela tá aí, ela fez uma pergunta aqui, eu nem sabia que dava para fazer isso. O que é torção? Torção é como o fio é produzido. Então, você imagina que o algodão é aquela bolinha e você vai pegando ele e vai fazendo isso aqui, ó. Você vai desfiando ele, vai desfiando, 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 desfiando. Lembra da... Ah, esqueci o nome da máquina. Quem sabe aí fala pra mim. Aquela de fiar, da roca de fiar, sabe? Vai fazendo fio, vai fazendo fio. Tem muito vídeo que a gente vê o pessoal fazendo essa técnica milenar de fiar o fio. Então, esse fiar o fio aí vai deixando o fio bem fininho, bem fininho. Torção é a forma que você torce ele literalmente, como se você estivesse torcendo uma roupa. Então, a torção do fio que você está perguntando, que você quer saber, é como você olha o fio e você vê ele todo torcidinho assim. Se você pega a pontinha do fio e tenta abrir, você vai ver que ele está como se ele fosse trançado. Mas, na verdade, ele não está trançado, ele está torcido. Ele está torcido. E nisso você tem a torção. Tem fios que são bem mais torcidos e tem fios que não são tão torcidos. Tipo o Boreal, por exemplo, ele não é tão torcido. O Charme tem uma torção leve. O Anne é bem torcido. O Amigurumi tem uma torção que eu, Priscila, não considero tão torcido, mas também não considero uma torção solta. Mas isso que é a torção do fio. Ah, você tá aí? Que bom, Sandra! Ficou com alguma dúvida? Se ficou, pode perguntar de novo. A Angélica disse que me acompanha no YouTube. Obrigada. Obrigada, Angélica, pelo carinho. Ah, Maura, só porque eu ia chamar você para entrar? Ah, não, sacanagem. Gente, se vocês quiserem, eu tô abrindo o espaço. Se não, e não tiverem mais dúvidas, vamos ver o que a gente conversa aqui. Beijo, Angélica. Obrigada. Ver aqui se tem mais alguma coisa. A dona Maura vai ver a live no banho. Eu não entendo isso, gente. Eu não entro. A Angélica, eu queria muito uma medida padrão de roupas, de preferência blusa, cropped, cava e alças. Assim, Angélica, não... Eu penso, né, que erroneamente se fala em tamanho único, mas eu acho que não existe um tamanho único, a não ser que a peça estique demais e se você pega numa pessoa, ela estica demais, você põe a mesma peça em outra, ela enxugue ali, se ajuste na pessoa. Então, assim, não existe uma medida padrão. Existem tabelas de peças de vestuário que são industriais, são ótimas, nossa, é maravilhosa, e através dessas tabelas que eles têm medidas de tudo, de ombro, busto, cintura alta, cintura baixa, cava, manga, tudo isso, né, eles têm essas medidas, então não existe uma medida padrão que serve para todo mundo. O ideal é que você trabalhe na medida do cliente. Se você não vai fazer a peça sob medida, você pode usar tabelas, essas tabelas que eu falei para você, tá? Mas assim, é muito pessoal, porque às vezes a pessoa, ela é um tamanho P, vou dar um exemplo aqui, no busto, mas ela não tem isso aqui, ó, essa lateral aqui não é, que a gente fala que são as costas largas, né? Ela não tem as costas largas, ela é fininha aqui, mas ela tem um busto grande. Às vezes a pessoa não tem tanto busto, mas tem isso aqui mais largo. Então, isso também muda, você entendeu? Então, não tem como ter uma medida única padrão.
Você pode pegar tabelas, você acha aí, tem tabelas aí de modelagem, você acha tabelas de costura industrial, joga lá no Pinterest, tabela de medidas costura industrial, que você vai ver assim, a mina do tesouro se abrindo para você. Você aprende muito ali, de verdade, salva tudo, viu, que você vai usar. O meu canal, Lud, é Priscila Crochê no YouTube, tá? A Irene tá aí. Irene, quantos anos que eu não te vejo, Irene? Que você tá sumida, dona Irene? Eu vou botar você aqui pra falar oi pra todo mundo. Você vai ver, Irene. Eu só vi ela aí, ela nem falou nada. Angélica, mas eu não consigo saber a medida de alça. Como achar essa medida? Então, geralmente nessas tabelas industriais você consegue encontrar alguma referência. Mas como que eu faço, tá? Isso aí eu vou falar como que eu ensino, como que eu faço as minhas alças, tá? Então, eu tenho aqui a minha cava, ó, a minha cava, ela tá aqui. Essa cava, eu considero uma cava justa, porque ela tá me apertando, ó. Ela tá solta, ó, ela tá aqui embaixo, ó. Meu braço tá aqui e ela tá aqui. Eu considero ela justa, mas ela, pra mim, tá apertada. Eu não gosto. Se eu tiver que colocar qualquer blusa embaixo dela aqui, pra mim não fica legal. Então, como é que eu calculo? Deixa eu ver aqui a luz que fica melhor pra você enxergar. Então, aqui, ó, eu tiro como referência aonde eu faço aqui a dobra do meu braço. Tá vendo, ó, a dobra? Isso sou eu calculando. A dobra do meu braço, ela vem aqui, ó. Se eu pegar esse quadrante aqui, eu estou na direção do decote. Eu só não vou além aqui por causa do microfone. Eu estou na direção do decote. Então, o que que eu faço aqui? Eu pego daqui e conto quantos centímetros eu tenho até esse ossinho que você tem aqui, essa divisãozinha da clavícula. Tá vendo? E mede quanto tem. Agora, uma sugestão, você vai medir e vai fazer a alça. Agora, uma sugestão que você pode fazer para tipo, quebrar isso daí, faz a alça de amarrar. A alça de amarrar, você não precisa pegar tanto nessa questão, mas eu gosto de saber a medida que eu uso aqui. Por exemplo, são 10 centímetros que eu usaria se fosse uma alça inteira, então 10 de frente, 10 de costas. Vai depender da altura que vai ficar aqui a peça aqui atrás, porque se a blusa ficar mais para baixo, por exemplo, ela vai ficar maior nas costas, então tudo isso entra na conta. Agora, quando você faz de amarrar, você faz cerca aqui de 30 centímetros, que fica 10 da altura, mais uns 10 do laço que você faz, e ainda sobra um tantinho para ficar caído. Então, geralmente, eu faço 30 centímetros de frente, 30 de costas, faço de amarrar e não dá erro. É o que eu faço. A gente não tem a medida da pessoa para trabalhar. Alma, mas depende também do fio que vai usar, né? Os fios que laceiam tem que diminuir uns 19 centímetros. Sim, isso aí também entra na conta. Por isso que é importante, 10 centímetros, a Maura pôs aqui. Tem que entrar na conta também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para baixo. Não tem. Ah, tá. Obrigada, Angélica. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui. Vou chamar alguém, gente. Vou chamar alguém. Ó, vamos lá. Vamos ver. Convite eu mandei, gente. A solicitação foi. Entrou? Regina, oi. Oi. Mandou solicitação. Acho que eu mandei errado. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu tô procurando entender. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Não muito. Não? Então tá bom. Peguei você desprevenida, né? Aham. Então tá bom. Então, vi sua solicitação aqui e te mandei. Então, boa noite para você. Continua acompanhando aí a live. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Até mais. Você pode fechar aí no xizinho, tá? Tá bom. Tá, tchau. Beijão. Boa noite. Noite. Oi, Julie. Tudo bom? Boa noite. Bem-vinda. A Julie ganhou aqui, né, Julie? No sorteio do Bazar Horizonte. Tá toda
parceira ela. Não é, dona Júlia? Bom, meninas, então é isso que temos para hoje, então. Nós falamos aí sobre o TEX, prestar bastante, super feliz, né? Prestar bastante atenção aí na questão da composição, na questão da espessura. Não leva tão ao pé da letra, sempre leva em consideração essa questão da composição, tá? Então, assim, tem a lógica, sim, mas não dá para levar ao pé da letra, tá bem? Como é que é? Ai, perdi. Tinha uma pergunta que eu perdi. Perdi, gente. Mas é isso, então. Eu perdi. Saiu a live, eu perdi. Travou. Mas é isso, então, gente, com relação ao TEX. Com relação às outras aulas que nós tivemos, então, fica fácil, né, para vocês pegarem aí. As aulas estão todas salvas. Vocês podem conferir a qualquer momento. Vai ficar gravado. Eu já tenho uma playlist aqui que vocês podem conferir aqui no perfil do Bazar Horizonte. Também estou levando para o Spotify, caso você queira ouvir no Spotify, pode ouvir. Lá no meu canal do YouTube também estou subindo essas aulas, então vocês podem assistir de qualquer lugar, de qualquer aplicativo, vocês conseguem conferir essas aulas. Eu fico muito feliz de conseguir trazer para vocês todo esse conteúdo, que eu espero de verdade que ajude todos vocês, que vocês consigam ir para frente e, né, não, assim, não penso agora em ganhar dinheiro, né? Mas em ser boa naquilo que você está se propondo a ser. E a gente só consegue ser boa naquilo que a gente faz treinando. E tem que treinar, gente. É treino, é treino. Então, assim, percepção, tato, tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente já conversou nas outras aulas, tensão de ponto, cuidado com a tensão de ponto, verifica a sua atenção, olha direitinho, vê se está tudo certo, vê se tem um ponto maior que o outro. Meu canal, Beth, é Priscila Crochê, lá no YouTube. É uma moça que tá com uma xuxinha no cabelo e tá com um negocinho, ó. São as scrunchies. Então é isso, gente. É só percepção mesmo, ficar ligadinha e aprender bastante. E assim, não tenham um conselho que eu dou aqui, né, nessa penúltima aula. Não tenham preguiça da parte teórica das videoaulas, tá? Eu fico assim muito, eu vejo que eu explico demais, sou uma pessoa que eu explico muito, chega até a ser cansativo do tanto que eu explico, mas eu gosto da coisa bem explicada, porque eu já tive na posição de aluna. Eu já estive num lugar que eu não tinha ninguém para me dar a mão, eu não tinha ninguém para falar, ó, tá errado isso aqui, meu bem. Não, você está fazendo errado, olha, é assim que faz. Eu não tive essa pessoa. Eu tive que ser essa pessoa para mim mesma, né? Então, eu sou de uma época que assim, não tinha essas informações. E eu não estou falando de uma época de 20, 30 anos atrás, não, gente. Estou falando de 9 anos atrás. Do quanto que a coisa evoluiu de 9 anos para cá. Eu vi essa coisa toda acontecer e chegar até aqui. Então, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, não tenha pressa. Não tenha, porque a pressa vai fazer com que você não aprenda. Mariellen, gostaria de uma live de explicação de leitura de gráficos. Mariellen, tivemos essa aula semana passada. Está salvo, você vai achar aqui, mas tivemos a aula e está aqui até a revista que eu usei semana passada, ó, para explicação da aula de gráficos. Então, nós já temos, é a quinta aula, tá bom? A Júlia falou aqui, eu aprendi com minha falecida avó, com 7 anos, com uma agulha de galho de laranjeira e aprendi muito com o tempo. A gente aprende o básico, algumas coisinhas, a gente aprende com alguém que está ensinando, com alguém que está se propondo a ensinar, seja quem for. Mas o resto é com a gente. Então, o resto é percepção, é tato, é olhar, é se questionar. Gente, se questionem. Que esse fio? Por que esse fio é assim? Por mais que vocês não tenham uma resposta, se questionem, porque vocês vão aprender com o questionamento de vocês. Eu, por exemplo, vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu comecei, antes de eu começar, crochê e tricô, para mim, era a mesma coisa.
Era exatamente a mesma coisa. Com a diferença que crochê era decoração, eu via como decoração, e o tricô eu via como vestuário, gorro, gola, cachecol, blusa e essas coisas. Eu não tinha, a minha distinção entre as duas era isso. E, assim, claro que eu tinha em mente, já sabia que um era feito com 2 agulhas e o outro com uma agulha só. Isso aí eu tinha em mente. A agulha de crochê para mim era algo que eu usava só para fazer luzes no cabelo. Só para isso que eu tinha agulha de crochê. Então nem sabia, não sabia nem como fazer a primeira correntinha. Então assim, uma pessoa que não sabia nada, nada, hoje está ensinando, é porque lá atrás eu me propus a me desafiar, a me questionar, justamente a me questionar. Eu lembro que na época eu ficava assim, lançava algum fio de qualquer empresa, podia nem ser fio do Brasil, lá fora o fio. Você via uns fios assim que você falava, meu Deus, mas vamos focar aqui no Brasil. Você via lá os fios que eram lançados, e eu olhava e falava assim, tá, o que que eu faço com isso aqui? Mas por que esse fio? Por que vocês estão entendendo? Por que que o fio amigurumi é indicado para amigurumi? Por quê? Então, assim, eu me questionava. E aí você buscava essas informações, colocava lá, fio molê, para que serve? Não tinha ninguém que falava do que era aplicado o fio molê. Mas você via que o fio molê era aplicado em diversas peças para o inverno. Era, né, utilizado para gorros, blusas, cachecóis, pantufas. Eu fiz muito buticufes, gente. Buticufes é um acessório que a gente usa com bota no inverno, que eu amo de paixão. Então, fiz muito buticuf, fiz com molê. Então, assim, mas eu precisava entender do porquê. Claro que com o tempo, com o treino, fazendo, pegando, sentindo e vindo as estações, porque eu era do vestuário, sou até hoje. Então, eu sou do vestuário, então eu sou sazonal. Então, na época de calor, vamos para fios mais finos, época de frio, vamos para fios mais grossos. Então, eu fui aprendendo com isso. Então, cada estação eu aprendia uma coisa diferente, eu aprendia coisas diferentes. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês se questionem, né? Por que que ela fez com boreal? O que que o boreal tem que ela não usou o veludo? Ou ela não usou o urbano? Né? Às vezes a resposta é não, é só o efeito do fio, que eu acho mais legal fazer com esse do que com aquele, mas com esse aqui ela fez mais rápido. Ah, esse aqui ela gastou menos fio. Ah, esse aqui ela ficou um trabalho mais delicado, mas vocês estão entendendo? Se questionem. Então, quando vocês, né, visualizarem uma peça, se questione do porquê daquele fio. Por que está usando aquele fio? Gente, isso é um exercício fantástico, porque isso te liberta para criar, isso te liberta, isso te solta, isso te faz voar. Parece assim romântico da minha parte falar um negócio desse, mas foi exatamente essa caminhada que me trouxe aqui, ó, falando com vocês agora. Eu tinha intenção de estar aqui um dia lá atrás, não, não tinha. A Júlia que escreveu assim: hoje usei um fio amigurumi para fazer a parte de cima de um vestido. Tá vendo? Fez uma adaptação aí, né, Júlia? Certeza. Ah, Maura, nunca imaginei que um dia daria aulas, que saberia fazer uma peça só de olhar ser receita. Maravilhoso, gente. Nesse treinamento todo que eu trouxe para vocês, boa noite, ideia. É justamente para fazer isso. Então, se vocês pegarem lá da primeira aula, e até a aula agora, vocês vão ver o quanto de coisa que eu passei, justamente para que vocês tenham essa liberdade criativa, essa liberdade de explorar, essa liberdade, às vezes, de adentrar por mundos que vocês olham e falam, não, isso não me pertence porque eu não sou professora. Vocês têm total capacidade de fazer isso. E fazer até melhor do que nós. Mas, né, tenho mais, mas você precisa ser uma pessoa que atenta, que se questione, que entenda as questões. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por que ela está usando esse fio? Ah, entendi. Ela está usando esse fio porque deu esse resultado. Ah, ela está usando esse fio porque esse fio só tem um efeito. Às vezes o fio só tem um efeito. O efeito, tipo amigurumi brilha. Ele tem brilho. Pronto. É o efeito. Eles ficam peças mais delicadas porque ele é um pouquinho mais fino que o amigurumi normal. Falando de molê, por exemplo,
Obrigada, Beth. Falando de molê, por exemplo, o meu sobrinho, no aniversário dele, ele estava numa fase que ia sair o jogo do videogame do Jason. Todo mundo conhece o Jason, né, gente? Sexta-feira 13. E aí ele tava na vibe, né? Aí eu falei, cara, e eu não tinha como comprar todas as cores do fio, né? Porque um fio era uma cor pro sapatinho, outra pra calça, outra pra camisa, outro pro casaco, outra pra cabeça e outra pra máscara. Aí eu falei, gente, não tem como eu comprar, né, o amigurumi e tal. Aí eu olhei lá em casa, assim, falei, quer saber? Gente, boa parte daquele amigurumi que eu fiz pro meu sobrinho foi de molê. Molê. E tá lá até hoje na casa dele. Eu não tinha amigurumi, eu fiz o Mew do Pokémon enorme. Então, ele ficou assim, ó, desse tamanho. Enorme. Tem no meu Instagram, gente. Só vocês descerem lá, vocês vão ver. Desse tamanho. Barroco 4. Mas se eu ficasse conduzida a esperar alguém me dar a resposta, provavelmente eu não teria feito essas peças. Se eu ficasse conduzida a esperar alguém me falar, dá para fazer? Dá, eu não teria essas respostas, porque não existia. O contato que hoje vocês conseguem ter, não tinha naquela época. Era bem, sabe, afastado. Não tinha stories, não tinha live, não tinha nada dessas coisas. Era a videoaula no YouTube e ponto final. Às vezes, você comentava na foto da pessoa, ela te respondia, às vezes não. Então, assim, se arrisquem, se joguem, não tenham medo de errar, não tenham medo de testar, não tenham medo de nada. Deixa eu ver se o microfone tá ligado, tá desligado, né? Vocês nem me falam que o microfone tá desligado, gente. Pronto? Olha, falei aqui meia hora, ninguém ouviu nada. Tava desligado o microfone ou não? Alguém fala pra mim? Mauro, o microfone tava desligado? Comenta aqui pra mim. Eu tô perguntando aqui, mas não tô. Não estava desligado, né? Eu já arranquei ele daqui, que eu já falei que eu vou jogar ele fora. Mas vocês conseguiram ouvir tudo, né? Estava ouvindo? Beleza, gente, obrigada. Tá, é que eu vi ele com a luzinha desligada, eu já arranquei. Não sei se vocês perceberam, eu estava o tempo todo olhando para ele aqui. Aí eu desliguei. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Então, arrisquem, se joguem, testem, treinem, não tenham pressa. A pressa, pensa nisso, a pressa é inimiga da perfeição. Então, se vocês querem ter um trabalho reconhecido, um trabalho valorizado, e também aprender a tirar de olho, igual a Maura falou aí, que hoje ela sabe tirar a peça, fazer a peça só de olhar fazer a peça só de olhar a peça, gente, você chegar nesse nível, você já é top. Você já tá aqui, ó. Vocês estão entendendo? Gente, obrigada. Eu fiquei desesperada já, porque eu tô há meia hora. Falei, não, eu tô há meia hora falando. Falei um monte de coisa legal e não vou lembrar mais nada, né? Porque eu já esqueci tudo que eu falei. Pelo menos das experiências que nós estamos trocando agora. Eu esqueci tudo já. Então é isso, não tenham medo de arriscar, tá? É muito legal. Nossa, mas você não vai perder a aluna, você não. Eu assisto vídeo de tutorial de crochê, tem alguma coisa. Entendi. Obrigada, Deia. Então, acho que ele já estava para desligar e eu catei ele no pulo. Eu sei, Maura. Então, assim, tem gente que não quer ser professora, tem gente que não quer dar aula, tem gente que quer montar sua própria confecção, tem gente que quer montar sua marca, que seja de roupa, que seja de bolsa, que seja de amigurumi, de brinquedos especializados. Tem gente que quer montar sua marca do nicho de maternidade, só ter coisa de maternidade. Então, nem todo mundo quer dar aula, nem todo mundo quer ensinar. Ou nem todo mundo tem um dom de ensinar, porque tem isso também, né? Então, mas a pessoa, ela quer ser um excelente profissional naquilo que ela faz. E outra coisa, pensa comigo o seguinte, você que está assistindo aqui. Vamos supor que a sua vontade seja de montar sua própria confecção, que seja sua loja, você quer montar ali a sua confecção. Como que você vai exigir qualidade das pessoas que vão trabalhar com você? Você vai treinar
elas, você vai fazer um teste com elas, mas como que você vai exigir uma qualidade de pontos harmônicos, de peças simétricas e tudo mais, se você não aprendeu a fazer, né? Então, é isso, tem isso também. Então, para você treinar pessoas, você precisa estar pronta para isso, né? Então, pensem nisso, tá? Não é perda de tempo. Ah, não vou aprender. Escolha a gente escolhe, né? Escolhas. Mas invista tempo em aprender. Aprender é muito, muito, muito importante, gente. É o que vai, é o que fará, né, vocês evoluírem. 13. Qual a importância do TEX para confeccionar roupas? Na verdade, ideia, não tem muita importância. A gente não fica olhando TEX para fazer roupa, para fazer qualquer peça, na verdade, né? A gente não se liga muito no TEX. A gente usa o TEX como uma referência no seguinte: eu preciso fazer um fio com uma peça, com fio amigurumi, na cor mostarda, mas eu não achei a cor mostarda, mas eu tenho o charme na cor mostarda, então eu consigo substituir, né, o charme pelo amigurumi, mas usando o charme duplo, se eu quiser a espessura próxima, né, não é a mesma espessura, uma espessura mais próxima. Eu acho que se usar 2 charmes fica mais grosso que o amigurumi. Ah, mas com certeza vai ficar mais grosso. Mas na verdade, ele não tem muita importância. O que a gente sempre se atenta é na relação do seguinte: quanto menor o tex, mais fino o fio. E geralmente para roupas, a gente usa roupas de calor, né? Com caimento, com fresquinhas, essas coisas a gente usa fios mais finos e, consequentemente, eles tendem a ter o tex mais fino. Quando estamos no inverno e vamos fazer casaco, gorro, gola, essas coisas, a gente tende a ir para um tex mais grosso, porque acaba sendo a proposta do fio. Então, são fios mais grossos e tem ali, acaba tendo tex mais grosso. Mas, no final das contas, ele não interfere em nada na hora de você confeccionar a roupa. Certinho, gente? Boa noite, Márcia. Então, é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Ah, Paula, boa noite. Acho que você já falou, mas eu perdi. Esta e outras aulas ficarão gravadas? Com certeza, Paula. Aqui no perfil do Bazar Horizonte já tem uma playlist lá, séries, que todas as vezes que eu termino a live aqui eu já libero lá para vocês assistirem, quantas vezes vocês quiserem. Então fica ali, crochê para iniciante, pode conferir todas as aulas lá. Eu também estou subindo para o meu canal no YouTube e também no Spotify. Então, se você quiser, qualquer uma dessas plataformas, você consegue achar todas as aulas que fizemos até aqui, tá bom? Obrigada, Paula. Meninas, então, a aula de hoje basicamente foi essa. Batemos um papo aí, conseguimos papear um pouquinho. Espero que tenha sido inspiração para vocês. E sobre o Tex, basicamente é isso. Assistam novamente quantas vezes vocês acharem necessários para que vocês tenham entendimento, mas não é aquele bicho de 7 cabeças e nem é aquela coisa toda, né? É uma informação bem simples, ela é um pouco técnica, mas é uma informação bem simples. Mas no dia a dia não tem tanta relevância a informação dela para o nosso crochê, né? Ou tricô também, né? Que a gente também usa essa informação, tá bem? Então vocês podem acompanhar no gravado, assistir novamente. E semana que vem, que é a aula de precificação, Márcia. Vamos ver. Vou ver se eu consigo trazer essa aula de precificação aqui. Mas a gente tenta trazer, tá bom? Depende aí. Faz o seguinte, quando eu terminar a live, se vocês quiserem aula de precificação, comentem bastante no comentário da live. E daí, Bazar Horizonte veio e fala assim, vamos fazer mais uma live aí e de precificação. Tá na mão de vocês. Joguei a bola pra vocês agora. Tem muita coisa que a gente pode falar. Rede social, pode falar edição de foto, edição de vídeo, conteúdo. Gente, é tanta coisa. Mas agora, né? Empreendedorismo também a gente pode falar aqui, focado no crochê e qualquer técnica artesanal também. Mas dá para a gente fazer assim. Mas comentem se vocês quiserem essas lives de precificação e essas coisas de empreendedorismo e tudo mais, que a gente monta uma grade bem bacana para falar só sobre isso.
Beth, caí de paraquedas na sua live, gostei muito, estou aprendendo muito. Deus te abençoe. Nossa, quero aula de precificação. Ela quer aula de precificação, mais uma. Beth tem que estar aqui na aula, hein? Eu que agradeço, Márcia, obrigada pela presença. Fico feliz que tenha esclarecido, viu? Empreendedorismo, com certeza, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque é uma tendência, é natural, é uma tendência da gente começar a fazer crochê e uma das primeiras coisas que passam na cabeça da gente, vou vender aqui a peça que eu fiz, vou vender isso aqui. É a primeira coisa que passa na cabeça da gente. Por quê, Pri? Porque eu estive nessa posição. Mas eu sou uma péssima vendedora, eu não sei vender nada. Gente, eu não vendo fio, eu não vendo esse novelo para vocês. Eu sou tão ruim de venda que eu falo, Tó, pega para você. Eu não sei vender. Quem me conhece sabe. Ai, Mauro, obrigada. A Beth quer aula de tudo, de rede social, de tudo. Vamos programar, Beth. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas comentem nos comentários quando eu deixar a live salva, assim ficar registrado. Obrigada, Déia, bem-vinda, tá? Ao meu perfil. Meninas, então, é isso. Vou me despedir aqui de vocês, finalizando então mais uma aula. Semana que vem, 9 horas da noite, mais uma aula. Não sei se é a última, vamos ver aí o que vai acontecer, mas nós vamos, semana que vem, fazer uma peça aqui para iniciante. Então, se você quiser participar ao vivo, vem com a gente aqui, aproveita e tira suas dúvidas também, tá bom? Beth, isso, quero vender, quero minha fonte de renda, mas começar do início com tudo. Bora lá, Beth, vai dar tudo certo, você vai ver. Vai dar tudo certo. Bora, meu time, bora! Gente, beijo grande, muito obrigada para quem ficou comigo aqui do começo ao fim, obrigada para vocês aqui. A Maura, Bazar acertou em cheio, Bazar Horizonte. Será? É. Ninguém fica à vontade com elogio, Mauro. Você já devia saber disso, a gente fica sem graça. Mas obrigada, Mauro. E obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo aqui até o final. Para você que está assistindo no gravado também, muito obrigada. Se ficou com dúvida, comenta aí. Deixa aí suas dúvidas que a gente tira numa próxima live. É legal também se vocês deixarem comentários com dúvidas, porque eu leio esses comentários numa outra live. E assim a gente também já inicia a live respondendo as dúvidas para quem quiser, né? Já logo de início ver ali se sua dúvida foi respondida. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus. Excelente semana. Bebam água e semana que vem, 9 horas da noite, a gente se encontra aqui para mais uma live. Beijo. Tchau, tchau.